Então, para iniciar nosso evento, representando a reitoria PR2, chamamos o professor Felipe Rosa para proferir sua fala. O professor fez graduação e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois de um estágio de pós-doutoramento no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, e posteriormente no Instituto de Ótica, na França. Entrou como docente na UFRJ em 2012. Além das atividades de ensino e pesquisa habituais, foi coordenador do curso de licenciatura em Física à distância e se engajou em atividades sindicais, sendo vice-presidente da ADUF entre 2019 e 2021. Atualmente é o superintendente acadêmico de pesquisa na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, PR2. Obrigado. Tá. Se você quiser. Não, vocês me escutam bem? Então, gente, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Na verdade, é um prazer e uma honra estar aqui. Eu tenho uma espécie de paixão meio bocó pela arquitetura. Já participei de financiamento coletivo para lançar livro de arquitetura, enfim. Eu moro no Grajaú, então, e nas minhas caminhadas por lá, marco umas casas interessantes. O Grajaú tem umas casas modernistas, bem maneiras. Então, eu tenho um projeto meu de aposentadoria, vai ser um tour pelas casas do Grajaú. Enfim, tudo isso só para dizer que, de fato, é um prazer estar aqui. A UFRJ está no imaginário popular aí da população, não só do Rio, mas do Brasil, também pela pujança, pela excelência dos seus cursos de pós-graduação, dos quais o PROARC faz parte aí de maneira notável, enfim. Então, a gente está, estou aqui para manifestar o apoio contínuo, que a PR2 quer dar para esses cursos, enfim. Vocês é que fazem o trabalho difícil, vocês é que são responsáveis pela excelência, vocês é que são responsáveis, por todo esse trabalho acadêmico, profissional, enfim, o nosso trabalho é só ajudar. Enfim, gosto de fazer falas curtas, mas não posso deixar de terminar aqui fazendo uma deferência à coordenadora do programa de vocês, professora Ethel, a quem eu agradeço o convite, e que quer dizer, nós temos, a PR2 em particular tem muito a agradecer a diversos coordenadores dos programas, mas a Ethel é uma força da natureza, Você está brincando aqui que você não toma café? Se você tomasse café, essa sala ia decolar, Então, enfim, vocês estão em excelentes mãos aí. E vamos lá, enfim, um prazer estar aqui, que vocês continuem o excelente trabalho aí que tem sido feito. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Felipe. Representando agora a FAO-UFRJ, chamamos o professor Guilherme Lassance para proferir sua fala. Professor titular e vice-diretor da faculdade, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO-UFRJ, professor do programa de pós-graduação em Urbanismo ProURB, bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq desde 2016, é diretor do URCA, Urbanismo, Crítica e Arquitetura, foi diretor adjunto de ensino de graduação da FAO-UFRJ entre 2006 e 2010 e é membro do seu núcleo docente estruturante desde sua criação. Foi bolsista, professor visitante e orientador de pesquisas em diversas universidades estrangeiras, como, por exemplo, França, Inglaterra, Estados Unidos e Peru. Foi cofundador do Ateliê Arquilab da FAO-UFRJ, onde orienta e desenvolve projetos de interesse público desde 2006. Obteve seu diploma de arquiteto DPLG na Escola de Arquitetura de Toulouse em 1992. É doutor em Ciências da Arquitetura pela Universidade de Nantes, onde obteve seu título com a mais alta distinção, em 1998. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Dá para escutar? Se quiser. Bom, mais do que uma honra, é um prazer aqui estar... Só ligar aí. É um prazer estar representando a direção da FAO aqui, é um privilégio, eu diria, e também de estar aqui abrindo, enfim, a gente conseguiu alinhar os calendários, já algumas tentativas passadas isso não foi possível por conta de deslocamentos meus, e foi uma frustração sempre de não poder estar nessa abertura de um evento assim, que reúne, acho que ainda deve estar organizado assim, reúne as pesquisas em curso,
estruturadas em grupos de pesquisa, né, em dissertações e teses em andamento. O auditório hoje é novo para mim, né, com exceção dos colegas professores com os quais a gente convive na graduação. Então, isso significa que também o programa vai se renovando, né, a cada ano que passa, e é sempre uma felicidade isso. Agradecer a PR2 pelo apoio que tem dado também institucional às pós-graduações, à inclusão, às bolsas, e também a articulação institucional da UFRJ como um todo, no sentido da valorização do que se produz aqui. É um esforço que a gente vem sentindo assim, crescendo nesses últimos anos, nessas gestões. A pós-graduação da FAO é uma pós-graduação hoje reconhecida como de excelência, né, no Brasil, e o PROARC é uma força motriz disso, no sentido, né, de ampliar essa visibilidade, de reforçar, de fortalecer também institucionalmente a FAO. Hoje a FAO não é só o curso de graduação, né, como foi no passado, de grande importância, mas hoje com essa camada da pós-graduação, camada que a gente está tentando, né, a professora Silvia está aqui presente, foi coordenadora, diretora adjunta de graduação nossa aqui na FAO, na gestão passada, e esteve, né, durante a sua gestão participando dessas discussões do núcleo docente estruturante, né, então a gente implantou esse semestre, enfim. Desculpe falar de graduação aqui, mas é porque isso vai no sentido de uma articulação forte, desejada com a pós-graduação. A grande novidade desse novo currículo é o que a gente está chamando de ciclo avançado, né, que já está em funcionamento, já desde desse semestre. Agradecer também a professora Nilcia Drago, aqui presente, atual diretora de graduação, por esse esforço, por esse empenho, para colocar em marcha esse desejo antigo nosso, né? Apesar dessas articulações já existirem há um tempo, né, a partir ou através da iniciação científica, dos projetos de pesquisa, né, do ingresso de egressos nossos da graduação na pós-graduação, mas agora com mais força e acho que legibilidade, buscando na graduação essa inclusão da pós-graduação mais plena, né, na oferta de disciplinas conjugadas. Eu sei que o PROARC está também empenhado nisso, com oferta já desse semestre em curso. E a ideia é que realmente os 2 últimos anos da graduação, os 4 últimos semestres, sejam esses semestres não apenas de autonomia, como a gente gostou de falar muito no projeto pedagógico, mas também dessa abertura para uma produção mais efetiva de conhecimento, de inovação, de ampliação dessas fronteiras, né, do campo disciplinar. E nada mais, né, nos parecia muito evidente isso, de que o curso de graduação, antigo curso de graduação, já com longa data de existência, só teria a se beneficiar com essa excelência adquirida, alcançada pela pós-graduação, né? E nós, professores que circulamos, né, entre esses 2 universos, nos parecia muito evidente, né, que essas coisas poderiam se combinar mais, né? Eu diria até para os professores uma certa conveniência também, né, de que esses conteúdos da graduação tivessem mais sintonia com as pesquisas que desenvolvem, que orientam na pós-graduação, né, e que essa graduação pudesse ser realmente mais efetivamente alimentada por essas pesquisas. Então, realmente uma pequena inovação, muito alimentada também por discussões internacionais sobre como é que a formação do arquiteto também alcança esses universos científicos, né? E se diferencia. Acho que nossa aposta com o novo currículo é que seja realmente um diferencial grande para nós. Então, faço aqui, ao mesmo tempo, um agradecimento à coordenação do PROARC, aos colegas que estão aqui à frente desse esforço e de suas pesquisas, mas também um convite, né, para esse público mais jovem que está aqui cursando a pós-graduação, de se aproximarem do curso de graduação
principalmente nesse dispositivo que a gente criou no ciclo avançado, né? Oferta de seminários avançados, de ateliês avançados e de laboratórios avançados. Para não me alongar muito, queria só lembrar o quanto tem sido importante para nós também. Queria agradecer aqui publicamente também as discussões do NDE, né? No sentido de reconhecer, né? E de valorizar cada vez mais uma frente que existe muito naturalmente na pós-graduação, que são os laboratórios, né? Atividade laboratorial, de reconhecer isso mais plenamente como dispositivo do curso de graduação. Desculpe se eu estou novamente falando muito de graduação aqui, mas é porque eu acho que há um futuro comum muito profícuo assim, para todos os envolvidos, né? Para ambos os lados, né? E acho que é uma política também da própria universidade de entender essas sincronias e sinergias fortes, né? Então, novamente, parabenizar aqui por mais por terem mantido esse ritual do colóquio, né, anual. A Ethel me passou aqui a cola, né, criado em 2009, eu estava nesse programa na época, né, fui um pouco membro da equipe que esteve à frente dessa iniciativa, né, existia um evento científico, mas novamente é um grande prazer de ver que essa iniciativa se perenizou e se tornou uma prática, uma tradição do programa, né. Agradecer também as presenças dos colegas aqui na mesa, convidados. A Tânia a gente já escutou hoje de manhã no evento estudantil. Acho que todas essas coisas estão cruzadas, né? Em todo caso, estão combinadas dentro de todos nós. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado, Guilherme. Agora, representando o CAU-RJ, chamamos a arquiteta urbanista Tânia Colado para proferir sua fala. Ela é arquiteta urbanista graduada pela Universidade Gama Filho, possui mestrado em arquitetura pelo PROAC, Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Estácio Sá, do Rio de Janeiro, desde fevereiro de 2012, conselheira estadual do CAU-RJ, no período de 2021 e 2023, contratada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, de 2008 a 2010, no curso de Graduação em Saneamento Ambiental, e no programa EG Ensino Jovem Adulto, professora universitária nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias da Universidade Gama Filho, entre 2000 e 2008. Suas áreas de atuação profissionais e magistrais incluem projeto de arquitetura, representação gráfica, projeto urbano, memória urbana e gestão de resíduos urbanos, além de atuar como organizadora e coordenadora de atividades de extensão universitária e divulgação científica. Obrigada, professor. Bom, primeiro queria agradecer ao convite da coordenadora Ethel Pinheiro. Nós tivemos o mesmo orientador, né, e é uma felicidade estar retornando essa que foi minha casa por duradouros 2 anos e meio, 3 anos. Eu pedi prolongação no nome da. Eu fiz PROAC aqui entre 2000 e 2002, 2003, na verdade. E dá muita saudade de voltar aqui. Agora, pegando o meu currículo um pouquinho desatualizado, atualmente eu estou vice-presidente do CAU-RJ, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu que não atualizei o LAT. Mas eu estou aqui trazendo, né, as saudações do Conselho a esse programa de excelência que muito nos orgulha, né, a comunidade do Rio de Janeiro. Isso foi eu? Acho que deve estar. É a bateria? Bom, esse programa de excelência que muito nos orgulha, né, os arquitetos todos do Rio de Janeiro, os egressos ou não do PROAC, mas principalmente trazer a palavra do Conselho no sentido de estreitar e... Está com falha, eu acho. Quer que eu troque para o outro? É, porque isso aí é só para a internet. Ah, então... Onde vai... Pode ser? Se quiser falar sem... Bom, pode ser? Bom,
a ideia é trazer um estreitamento do conselho para os arquitetos professores, em primeiro lugar, né? E principalmente os arquitetos pesquisadores, né? Nós temos um programa recém-inaugurado de formação continuada, que ele visa uma atualização, são cursos gratuitos para arquitetos, e a gente precisa estudar uma forma de inserir, né, os egressos dos programas de pós-graduação nessa possibilidade de mentorias, né? Aqui é uma casa onde temos uma produção de conhecimento de excelência muito importante, e nós precisamos colocar muitos esforços para divulgar e fazer chegar a todos da melhor forma possível. Então, que o Conselho puder colaborar com essa divulgação, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Tanja. Desculpa pelo currículo. Eu acabei que eu esqueci de me apresentar. Eu sou o professor Lucas Caldas, né? Não sei se me conhece, eu não sou arquiteto. Eu falo que eu tive que fazer 2 engenharias, nessa engenharia civil e ambiental, para descobrir que eu gostava mesmo de arquitetura, né? Então, eu entrei em 2020 aqui na FAO, no PROAC em 2021, e hoje eu sou coordenador de extensão, né, aqui do PROAC, né, convite da Elton Silvoso. Né, esse é o segundo colóquio que eu estou organizando, né, então é um prazer estar aqui. Então eu vou fazer uma pequena fala, né, para resumir, né, porque a gente quis trazer, né, com esse colóquio, né, então a gente vai ter a oportunidade de explorar e discutir a importância da arquitetura diante de situações de emergência, sejam elas desastres naturais, crises humanitárias e dilemas da digitalização e da inteligência artificial. A arquitetura desempenha um papel essencial na criação de espaços seguros, funcionais e sustentáveis, capazes de abrigar e amparar aqueles que enfrentam momentos críticos e desafiadores. Ao nos reunirmos aqui, buscamos promover uma visão humanizada e solidária em relação aos atuais e futuros desafios da sociedade. Reconheceremos que, além de entender as necessidades básicas, a arquitetura nesses contextos precisa ir além, oferecendo conforto e dignidade para as pessoas afetadas. Nossa intenção é compartilhar experiências, conhecimentos e iniciativas que coloquem o ser humano no centro do processo de concepção e construção. Ao longo deste colóquio, por meio de palestras, debates, workshops e troca de ideias, esperamos estimular uma reflexão coletiva sobre como a arquitetura pode contribuir para a promoção do bem-estar, integração social e resiliência das comunidades em momentos de emergência. Convidamos a todos e todas a participarem ativamente, trazendo suas perspectivas, experiências e sugestões. Juntos, acreditamos que por meio do diálogo, troca de conhecimento e empatia, poderemos construir soluções mais eficientes e inclusivas, ampliando o impacto positivo que a arquitetura pode ter na vida das pessoas. Sejam todos bem-vindos e tenhamos um colóquio maravilhoso. Mas também acho importante eu falar agora, porque é a última vez que eu vou fazer uma abertura de colóquio. Depois de quase 5 anos, serão 6 anos ano que vem, né? Praticamente. É isso. Do qual eu orgulho muito. Então, também agradeço demais ao Lucas. Lucas esteve à frente nesses últimos 2 anos, né? Ainda temos mais um pouquinho, até início de 2024. Marcos Silvoso não está aqui conosco, mas um parceiro que é o meu substituto eventual, também muito ativo, e todo mundo que participa da equipe. Essa é uma equipe nova da gestão anterior, né? Então, nós temos aqui a Aline Verol, que não está aqui conosco, que é a coordenadora adjunta de pesquisa. Priscila Peixoto também não está aqui, coordenadora adjunta de ensino. Rubens também não está aqui, ninguém está aqui, depois eu vou tirar a estrelinha deles. Que é de editoria. Já pode ser na próxima, né, Thiago? Mas é isso, são pessoas que juntas pensam e dialogam e têm feito para que continuar vivo e principalmente renovando, que eu acho que é a grande meta, né, da pós-graduação. Já que pesquisa é uma coisa de nosso tempo, né? Então eu preparei aqui, né, uma fala que também é muito rápida,
para finalizar esse momento que eu acho que é tão importante, com esse grupo de pessoas que estão aqui, alguns saindo, outros chegando, né? É isso que é bom dentro da área do saber, né? Então, esse colóquio, então, como eu falei, é o que eu me despeço da coordenação. Ano que vem, com certeza, a coordenadora ou o coordenador vão estar aqui abrindo esse colóquio, levando ele adiante. E eu fui uma coordenadora da pandemia, né? E depois tive a chance de estar aqui presencialmente. Não foi nada fácil, mas eu acho que juntos nós conseguimos construir isso, né? Então, desde formas e sistemas de estarmos operando, dando aulas e conversando, orientando uns aos outros, né? A gente teve que descobrir isso juntos. Não foi fácil mesmo, né? Para a graduação, então, foi mais difícil ainda, falando entre pós e graduação, né? Mas, principalmente, o retorno presencial trouxe para a gente novidades, né? Enquanto estávamos longe, eu vim aqui toda semana, e a reforma, tudo isso que acontece aqui agora, essas linhas, qual é o ângulo para onde desce, foi aqui, né? Botando o projetor, junto com os pintores, eu estava aqui olhando semana a semana, então eu estava vendo um espaço físico esperando as pessoas chegarem. Então, nada melhor do que a gente estar aqui junto, né? Ano passado a gente teve essa chance, agora a gente está só reafirmando isso. Uma coisa que é importante nisso tudo que eu falei, que justamente traz à tona os dilemas que nós temos que viver. E Pier Paolo Pasolini, que é um cineasta, né, que em 1975, no dia 1 de novembro, ele deu uma entrevista e ele falou assim: estamos todos em perigo. Eu já vi alguns teóricos da arquitetura usando também essa frase dele, né? E ele, uma pessoa muito ativa na luta esquerdista, vanguardista da Itália, falando sobre como nós devemos sempre nos colocar politicamente à frente de qualquer tipo de desafio. Então, seja pesquisa, seja a assunção do ensino, seja a extensão, seja qualquer atividade, né? A nossa atuação política, ela sempre tem que prevalecer, porque política, inclusive, vem de polis. E polis é uma coisa que a gente lida bem, né? Os arquitetos e urbanistas. E esse momento, então, que nós estamos vivendo aqui, para mim, que não é efetivamente novo, né? Mas ele diz sobre o que é consideravelmente renovado, que é parte de uma teoria da imprevisibilidade, né? Ele fala de emergência, né? Heráclito, que todo mundo aqui conhece, né? Sobre o Rio, né? Heráclito de Éfeso, ele diz sobre essa mudança, né? Nós nunca estamos no mesmo lugar, mas não é exatamente sobre a mudança que ele quer dizer, mas sim o fato que nós estamos num estado de devir, sempre, todos os dias. Nossas pesquisas são assim, a gente acaba mudando, porque isso elas mudam conosco, porque os tempos mudam, porque as necessidades são outras. Então, no final das contas, a gente vive emergência mesmo, né? É o tempo todo. E aí, o que seria essa emergência, arquitetura em emergências, que foi o que acabamos fechando para esse colóquio, né? É justamente falar sobre o valor do imprevisível. Emergência é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito, agora ou em qualquer outro momento, né? É onde nós nos debruçamos para pensar sobre momentos críticos, para uma situação que sugere novas condutas. É um estado de colocar para fora, emergir, né? Como a etimologia traz, mas principalmente nos dá a noção de dois ou mais ambientes, sensações, condições, conhecimentos, porque a gente só emerge de algum lugar ou de algum ponto, né? Principalmente porque a emergência é o reconhecimento de que os corpos vizinhos interferem uns nos outros. É praticamente a teoria de Purcell, não é? Eu sei que você é um físico que fala disso, né? Então, sem me alongar nessas discussões sobre o que é emergência, que acho que todos nós aqui trabalhamos muito bem, eu queria convidar aqui, esses dias que nós estaremos juntos, que a gente falasse sobre o que é o agora, sobre o que as nossas pesquisas podem modificar. As pesquisas dentro da pandemia tiveram que ser reestruturadas, e eu, pelo menos, fiz muita questão, assim, com os meus doutorandos, mestrandos. Você tem que falar desse momento, isso tem que aparecer aqui. 2 anos trabalhando à distância, muda qualquer metodologia. Todo mundo aqui está passando por isso, né? Talvez os que entraram esse ano já não falem sobre isso, mas quem estava aqui desde 2019, 2018, tem que mudar o seu discurso, tem que falar de emergência, tem que falar do agora, né?
E principalmente agradecer por toda a minha equipe que trabalha também, ao Lucas, né, que se dedica muito, já está virando expert em Colloque, para poder até botar isso no currículo dele, né? E agradecer muito a Laura Renault e ao Lohan. Foi um pré-requisito começar com Laura para esse colóquio, mas o Lohan vai estar conosco na sexta-feira, né? Principalmente porque o que eles falam, eles estão falando de agora. Sexta-feira, eu falei sexta, falei quinta, falei certo, né? Então, gente, para finalizar, assim, sobre o que eu acho que é o agora, imprevisível, eu queria lembrar uma coisa, que foi como eu comecei, né, que estamos todos em perigo, é que, na verdade, no dia 2 de novembro, depois que o Pier Paolo Pasolini deu a entrevista dele, que ficou registrada, em 1975, ele foi encontrado morto. E uma coisa interessante é que ele deixou escrito na entrevista dele, eu vou ler aqui, tá entre aspas, tá? Me deu um tempo para encontrar a conclusão desse fato que você me deu. Ele estava falando com o entrevistador, né? Eu tenho uma ideia, mas eu deixo para você as notas que eu adicionarei amanhã de manhã. Eu não vou perder tempo expondo isso agora para você, porque é tarde. Né? No dia seguinte ele foi encontrado morto, isso ficou registrado na entrevista dele, né? Eu não quero terminar essa apresentação de uma forma fúnebre, de forma alguma, mas eu queria deixar assim muito claro e lembrar, vou fazer uma ligação com o Heráclito, né? É que as mudanças ocorrem ao mesmo tempo em que o rio nos passa. As coisas acontecem sempre ao mesmo tempo, inclusive isso daqui foi um rio que nos atravessou. Né? Foi o que ele deixou por escrito e que ele não conseguiu terminar. E a gente fica querendo saber até hoje o que será que esse cineasta falaria, né? Então, o que eu desejo mesmo é que a gente pense, que a gente continue em estado de emergência e que os nossos pensamentos sejam sempre colonizados por essa mudança profícua. Né? E muito obrigada a todos. Muito obrigada, equipe. Isso. Belas palavras, Elton. Eu também gostaria aqui de agradecer imensamente, né, a nossa maravilhosa equipe, né, de a professora Patrícia, né, mestrandos e doutorandos aqui do PROAC, que fizeram tudo isso aqui acontecer. Eu vou pegar aqui a colinha para ler, né, o Eduardo, Lígia, Nathalie, Felipe, Samara, Brandão, Samara Ferreira, Sérgio e a Viviane. Muito obrigado. E a Aline. Espero que não tenha esquecido ninguém. Tá? E, finalmente, né, convido o nosso palestrante, arquiteto urbanista Laura Renault, para compor a mesa. Laura é arquiteta e urbanista pela UFMG e mestre em Ciências Políticas pela mesma universidade. No âmbito profissional, Laura tem sido uma figura fundamental na construção de políticas de planejamento urbano e habitacionais em Belo Horizonte. Desde 2012, integra como arquiteto urbanista o quadro efetivo da Prefeitura Municipal, dedicando-se a projetos e ações que visam melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade. Laura desempenhou um papel de destaque como gerente responsável pela coordenação de concepção do Plano Diretor de Belo Horizonte, garantindo um futuro mais sustentável e inclusivo para a cidade com a construção de uma legislação orientada pela nova agenda urbana. Como assessora técnica na Subsecretaria de Planejamento Urbano, coordenou programas especiais de urbanização em assentamentos precários, incluindo a gestão de financiamentos de projetos em cooperação com organismos multilaterais. Sua contribuição não se limita apenas à esfera municipal. E a arquiteta urbanista está hoje como coordenadora geral de projetos especiais da Secretaria Nacional de Habitação no Ministério das Cidades. Seja muito bem-vinda e obrigado. Vai querer usar o microfone? Eu vou fazer de pé, que eu acho que vai ser mais fácil para apresentar. Tá. Assim. Vou deixar aqui. Enquanto a gente coloca a apresentação, vou iniciar fazendo um agradecimento. Agradecer, é uma honra, um prazer estar aqui, né, na UFRJ, na FAO.
Para ficar no vídeo. No... Ah, já sei no vídeo, né? Segura. Sem quebrar o patrimônio. Obrigado. Então, fico muito feliz e honrada com o convite, agradecer especialmente os professores Éter e Lucas. Começo até fazendo um pouco, fica bem claro na minha trajetória que eu venho de um lugar de prática. A minha trajetória é na administração pública e é impossível estar na administração pública como arquiteto urbanista sensível às causas que nos rodeiam aí e não trabalhar sempre nesse sentido de emergência. Então, esse tema me é muito caro, ainda que o tempo da burocracia muitas vezes seja lento, mas é isso, assim, é um contexto social de emergências que a mim especialmente me move e me fez levar essa escolha de trabalhar com política pública. Bom, aqui eu chamo, né, fazendo um trocadilho com o nome do nosso colóquio de arquitetura e emergências. Eu me vejo até mais como urbanista do que arquiteta, ainda que eu saiba que sejam inseparáveis, acho que eu vou transitando aí. Além disso, na escola de arquitetura da UFMG, onde eu me formei, a arquitetura é colocada como uma ciência social aplicada e fiz o meu mestrado nas ciências sociais, na ciência política, porque o que me trouxe eram as emergências sociais que me moveram ao longo da minha trajetória na universidade. Eu venho de um lugar privilegiado, de classe média, que estudei em escola no ensino fundamental, em escola particular, e foi a escola de arquitetura que me trouxe. Eu fui estagiária também na Companhia de Habitação de Belo Horizonte, e foi a escola de arquitetura que me trouxe muito dessa sensibilidade de tudo que a gente lia de teoria, a gente traz muitas coisas de fora e que a gente pensava pouco na emergência social. E como a gente traria essas outras emergências que a arquitetura colocava num contexto de desigualdade social que a gente vive no Brasil. E aí, para falar disso, eu começo por aí, eu trago alguns dados que acho que são importantes de estarem na mente de todo mundo que vai trabalhar ali com arquitetura e urbanismo. Nós temos hoje, em função, fazendo uma correlação entre desigualdade social e as mudanças climáticas, como isso entra uma pauta e está embolada na outra. Nós temos hoje uma estimativa de 3,6 bilhões de pessoas que vivem em áreas altamente vulneráveis em função das mudanças do clima. Então, a gente tem aí um contexto grave, emergencial, e que existe um recorte claro de raça, de gênero, que perpassa essa vulnerabilidade. E aí esse segundo dado nos mostra, de 2010 a 2020, as áreas mais vulneráveis, do ponto de vista social do mundo, tiveram 15 vezes mais mortes do que as áreas ricas. Então a gente vê que a resposta também às mudanças climáticas, ela tem que estar focada a gente responder. Nós somos um desses vulneráveis no mundo, então assim, a resposta das mudanças climáticas também tem que ter um olhar atento especial para esse lugar. E a gente tem aqui já um dado do Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Então fica fácil falar de emergência, né? Bom, acho que é importante colocar também, eu gosto sempre de trazer, que quando a gente lê os relatórios internacionais, a gente fala de Brasil, crise climática, e a primeira coisa que vem à mente, ou que vem escrita, é a Amazônia. A gente não estou aqui negando, né, essa importância nesse contexto, mas também dizer que em 2030, 91% da população brasileira vai ser uma população urbana. Então, assim, precisamos também tratar da questão urbana como uma questão de resposta. Isso precisa aparecer, né? Assim, quando a gente fala em Brasil, isso aparece. Quando a gente fala em contexto global, some um pouco essa pauta. Às vezes é uma pauta muito importante. E esses 10 milhões de pessoas, em geral, são nessas cidades. Agora aqui já alguns dados do Brasil que mostram um pouco dessa correlação entre as necessidades, a desigualdade social e esses recortes sociais.
Aqui, antes de mais nada, bom, eu hoje, né, estou no Ministério das Cidades e na Política Nacional de Habitação, a gente usa esses dados da Fundação João Pinheiro como um dado de partida para a gente mapear o problema social que existe no país, do ponto de vista da habitação. Então, as necessidades habitacionais a gente categoriza em duas frentes. O déficit habitacional, que junto com a demanda futura, ou seja, quantas unidades faltam, né, quantas unidades a gente teria que construir ou ofertar, nem sempre construir, e a inadequação habitacional, que a gente fala da precariedade de muitas habitações que por aí estão. Esses números, eles sempre, acho que gritam. A gente tem em inadequação habitacional cerca de quase 25 milhões de moradias com precariedade, seja de infraestrutura, seja fundiária, seja edilícia. Eu até coloquei um número ali, não é exatamente do mesmo estudo, porque eu não achei de última hora, mas a gente tem cerca de 90 milhões de domicílios. Então, quando você coloca aí 24 de 90 milhões, é um número que nos choca, né? E a arquitetura, quando eu era estudante de arquitetura, a gente olhava muito para o regular, a gente tinha um olhar muito... eu lembro que aquele sonho do arquiteto era fazer museu, e eu vejo que a escola tem se transformado muito, e a gente tem um universo de uma arquitetura social, um universo enorme para explorar e para a gente tratar dessas emergências que o nosso país apresenta. E o déficit habitacional, a gente tem essa projeção de cerca de quase 6 milhões de moradias a serem providas. Aqui eu faço um recorte em cima desses dados da perspectiva de gênero. Daqueles quase 6 milhões, nós temos 2,4 milhões de homens e 3,5 milhões de mulheres como chefe de família nessa precariedade. Então, existe sim um recorte de gênero. A gente tem, infelizmente, um dado ao longo dos anos ali que a gente tem uma piora, ainda que sutil, mas uma piora nos últimos anos. Então, é importante também colocar essa perspectiva de gênero. Quando a gente está falando de política habitacional, a gente está falando de uma concentração enorme de precariedade na mão de famílias que são chefes de família, mulheres pretas. Então, é algo que a gente não pode apagar também quando a gente olha para a política habitacional. Aqui a questão por raça também, que nos chama muita atenção. Eu coloco lado a lado a distribuição no país de raça e a distribuição do déficit habitacional. Então, a gente vê que a população parda, por exemplo, 43% representa 43% da população, enquanto o déficit se concentra em 57%. Olha o avesso, na população branca a gente tem 47% autodeclarada, né? E 29% do déficit. Então a gente não tem como inviabilizar essas questões sociais. Aqui é uma distribuição específica das mulheres, e aí esse quadrante, o quadrado inteiro representa 100% do déficit. E a gente tem a distribuição por renda. O vermelho são famílias com até um salário mínimo. Então, mesmo dentro da distribuição, o roxo é acima de 3 salários mínimos. A política habitacional trabalha prioritariamente com famílias até 3 salários, mas a gente vê que a gente está trabalhando, além dos mais precários, né, com um percentual bastante significativo do problema habitacional do país. E aí, como eu bem disse, a minha trajetória na arquitetura, essas emergências, eu parti de uma preocupação com as emergências sociais, mas era impossível olhar para elas sem olhar para as emergências com as mudanças climáticas. É uma realidade que vai bater na nossa porta. Quem trabalha com assentamentos precários, a gente vê o impacto de cada chuva forte que vem, como afeta. A gente olha para a nossa própria perspectiva e olha para a outra e fala, realmente tem algo emergencial ali para ser feito. E quase sempre é colocado como antagônico. A casa da periferia que está atrapalhando o meio ambiente e aquilo ali vai cair. A gente viu isso, os comentários, né, em cima dos acidentes que a gente teve no litoral paulista recente. Essas pessoas estão morando aí, não deveriam estar morando aí. São pessoas que não têm onde morar, né, que não tiveram outra condição, que estão lá por isso. Mas a chavinha que me mobiliza para pensar política pública
Então, a gente está falando de um monte de tecnologias e inovações, mas a gente tem que falar disso para esses territórios, para essas pessoas. Participei de vários eventos internacionais e é sempre uma perspectiva muito europeizada, que a gente tem tratativas muito tecnológicas, mas como aplicar isso para contextos vulneráveis do ponto de vista social. E é isso que tem me movido nos últimos anos de trabalho. E eu vou trazer aqui, como eu sou uma pessoa da prática, algumas dessas práticas que eu e a equipe por onde passei trabalhamos para ventilar possibilidades de trabalhar no contexto de dar respostas para esses problemas sociais. Então eu falo aqui de urbanismo e justiça climática. Acho que antes de mais nada, um guia, né, que é muito importante, acho que todos aqui conhecem, imagino, a nova agenda urbana, o objetivo 11 de cidades resilientes, né, que assentamentos humanos, pensando aí, obviamente que todos os objetivos são relevantes, mas o 11º tá marcado no arquiteto urbanista como um problema social que a gente precisa lidar. Bom, aqui eu já falando um pouco, né, eu tentei criar uma metodologia em cima daquilo que eu vislumbro como possibilidades práticas de atuação, de campo de atuação de arquitetos urbanistas para lidar com essas emergências. Então, eu pergunto, como a política urbana pode responder às emergências da sociedade? E aí é que eu vou trazer um pouco de um leque de trabalhos, falando de gestão do solo, então um instrumento de gestão do solo, urbanização de assentamentos precários, e aqui eu tô indo naquele norte da inadequação daquelas moradias que têm precariedade, e a provisão habitacional, melhorias habitacionais, que é o déficit de fato habitacional. E as ferramentas que eu organizo, aqui eu não pretendo esgotar o tema, mas trazer possibilidades. A legislação urbana, e aqui eu vou apresentar um pouco de propostas que surgem nas discussões de um novo plano diretor para a cidade de Belo Horizonte, que eu integrava a equipe. Programas de governo mais estruturados, então que perpassam aí anos, né, que se constituem, como a gente tem o Minha Casa Minha Vida sendo revisto nesse contexto de novo governo, projetos urbanos, mais especificamente financiamentos direcionados para dar respostas a algum tipo de território com problemas específicos e metodologias novas que se relacionam com a temática do planejamento urbano. Bom, instrumentos de gestão do solo. E aí eu vou pedir a licença, porque eu fiz, tem alguns dos slides que são informações públicas, e talvez eu faça algum ajuste na minha fala, porque nem todas as informações são exatamente aquilo que a gente vai observar aqui, mas acho que ilustram bem a minha fala. Eu acho que, assim, eu vou chegar no ponto da habitação, mas a toda a construção da política pública, e aí pensar como incluir as camadas sociais que estão historicamente excluídas do planejamento urbano no planejamento urbano, tem que partir de um olhar para a cidade como um todo. E aí aqui, por isso eu trago, esse é um mapinha de Belo Horizonte, essa área de verde central é a Avenida do Contorno, que é a área central, rica, projetada da cidade. Foi uma cidade desenhada para 200 mil habitantes e hoje nós somos 3 milhões, então a cidade formal, ela é um cisco da cidade informal. Claro que para além da Avenida do Contorno a gente tem bairros regulares também, mas nós temos em Belo Horizonte 324, se eu não estou enganada de cabeça, assentamentos informais. É um universo, eu falei que eu gostaria de tirar esse nome informal do mapa, mas, enfim, é um termo que a gente ainda usa, mas são territórios que têm especificidades e demandas e carências de infraestrutura e carências fundiária. Mas, qual que é a grande estratégia por detrás? Como eu trago essas pessoas para perto dos eixos que têm já infraestrutura? Porque, claro que eu tenho situações de consolidação e de melhoria desses assentamentos,
mas eu tenho essa demanda do déficit habitacional e tenho pessoas que de fato morando em áreas de risco. Então, como eu crio uma oferta de moradia perto de onde eu tenho infraestrutura, perto de onde tem infraestrutura, e consigo fazer essa inserção, porque essa disputa com o mercado imobiliário, ela é bem complexa e difícil, porque são os lugares mais valorizados da cidade. Então, assim, a gente precisa de políticas públicas para garantir isso. E aí aqui eu trago só um pouco a questão da outorga onerosa, que foi em 2019, com o novo plano que a gente conseguiu viabilizar esse conceito que está lá desde o Estatuto da Cidade, já completando aniversário há muito tempo, né? E trazer isso para jogo com as disputas do capital imobiliário é algo assim, é uma luta diária. E aí o que se conseguiu? Finalmente estabelecer um coeficiente único para a cidade inteira, e a partir de uma capacidade de suporte a gente avaliava, bom, aqui eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados que eu consigo edificar 3.000 metros, aqui eu consigo 1.000, mas todo mundo podia 1.000, todo o excedente ele tem um custo, ele é oneroso, e aquele valor ele é arrecadado pelo poder público, que reserva uma faixa desse recurso, um fundo que a gente chama para Fundo Centralidades e Fundo de Habitação Popular. Então a gente faz um link que essas áreas que são mapeadas como centralidades, ou seja, essas áreas com ótima infraestrutura, existe uma cota de intervenção nesses lugares com um recurso já carimbado, rubricado para isso, para que a gente garanta um mínimo de unidades de interesse social. É uma política que acontece em muitos lugares do mundo, em geral nos países desenvolvidos, é algo que a gente já vê com mais frequência, mas na política brasileira ainda é um desafio, ainda é muito pontual. E aí aqui, alguns dos outros instrumentos, a gente chama de AES1, áreas de especial interesse social, que também são reservas de áreas. Foi feito todo um mapeamento das áreas vagas da cidade em áreas com boa infraestrutura. Existe uma reserva, um carimbo, que essa área só pode ter produção de moradia de interesse social. Se vocês vissem o grito nos jornais e nos conselhos e etc., eu cheguei a receber uma carta dirigida a mim num jornal de maior circulação local, dizendo que a prefeitura tinha enlouquecido de levar pessoas com esses seus modos de vida para morar no centro da cidade. Então, é emergencial e assim, é cultural, assim, existe uma emergência da gente falar sobre isso. Alô? Falar sobre isso e colocar isso para jogo, porque ainda temos muito preconceito envolvido também. Não só a política pública desenhada sozinha, ela não para de pé. Um outro instrumento que a gente construiu, que é o benefício decorrente da produção de habitação social, que tem são vários desenhos, claro que com economistas e estratégia por detrás, porque todos esses projetos e esses instrumentos, eles têm que parar também de pé do ponto de vista financeiro, né? Também, apesar de sermos chamados, apesar de chamados de loucos, as contas foram feitas, a viabilidade da coisa foi testada. Então, para cada metro de área líquida edificada de HLS, ou seja, cada metro quadrado que uma empresa fizer de habitação de interesse social, ela gera um outro metro quadrado daquela outorga que seria paga para a prefeitura, ela passa a ser gratuita. Então, assim, me constrói um metro de habitação social que eu te dou um bônus para você construir a mais em outro lugar da cidade. E assim, tem uma série de estratégias, mas eu gostaria de iluminar algumas delas, que são pequenos desenhos de política pública, mas que na prática viram possibilidades da gente fazer essa ruptura cultural, dessa segregação que também é cultural, porque passam a ser exigências legais e a gente vai desmistificando isso, assim espero, com o passar dos anos. É importante, acho que lembrar também, aí que eu tinha feito a pergunta, né, se proteção ambiental e habitação social podiam ser convergentes.
E existe uma... assim, Belo Horizonte é uma cidade que tem um território 100% urbano, sem grandes áreas disponíveis, uma última área, que eu vou falar um pouco mais, mas existe uma convergência enorme entre os novos assentamentos precários, que são as ocupações, com o declínio da política habitacional a nível nacional, os recursos terminaram, e a gente teve um processo aí nacional, não só Belo Horizonte, o Rio de Janeiro e outras capitais e outras cidades, um processo de acelerado de novas ocupações urbanas, muitas delas, ou quase todas elas, em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental. Então, isso também nos fez repensar, como urbanistas, a idealização das áreas de proteção ambiental. Elas são necessárias, elas são importantes, mas regras absolutamente engessadas, elas não se mantinham de pé a longo prazo, impossível de serem geridas. Então, passamos por um processo de sensibilização e construção junto com várias dessas lideranças desses assentamentos, e, na verdade, aprendemos muito com eles e pensamos parâmetros urbanísticos possíveis de conciliar habitação e áreas ambientais. Então, existem parâmetros urbanísticos de alguns zoneamentos específicos para poder conciliar esse tipo de usos. Essa área, eu vou mostrar ela com foto mais adiante, mas essa é de fato a última área não urbanizada de Belo Horizonte. É uma área que tem 50 quilômetros lineares de rio e leito natural, Mata Atlântica e Cerrado, toda de área de proteção. E não sei se algum de vocês já ouviu falar das ocupações Isidora, elas foram emblemáticas, apareceram no Fórum Urbano da ONU. São 5.000 famílias morando sem nenhuma infraestrutura. Na verdade, elas se separam do município de Belo Horizonte por toda uma mata. A ocupação ela se deu pelo município vizinho, então ela é completamente desarticulada com o município, e um dos grandes projetos é pensar essa área exatamente nesse sentido, pensar um planejamento urbano, parâmetros urbanísticos que possam conciliar habitação habitação de interesse social e preservação ambiental. E isso tem sido construído com algumas das lideranças desse movimento, porque a gente sabe que tem um trabalho social enorme para ser feito inclusive manutenção, porque assim, por mais que a gente faça uma obra, entregue um projeto lindo, se aquilo tem uma questão de gestão ao longo dos anos que é muito importante, que tem um apelo especial. Aqui eu vou mostrar algumas dessas metodologias também, que eu acho que a gente, como eu bem disse, né, esse ataque que existe à pobreza, à desigualdade, porque a gente sabe que, na verdade, nós temos domicílios de todas as classes sociais ocupando áreas de fragilidade ambiental, ainda que o ataque geralmente seja mais direcionado para as camadas mais vulneráveis. Então, assim, uma premissa também de todos esses projetos é a gente trabalhar com metodologias e ciência que nos deem suporte, subsídios para a gente poder defender as nossas ideias, que elas não são só ideias, mas que elas se baseiam em fatos. Então, um desses trabalhos, tudo isso está disponível em links, são trabalhos extensos, né? Eu aqui só passo para a gente conhecer ter um pouco de ideias do que vem sendo feito, mas uma metodologia que analisa a suscetibilidade diante das mudanças climáticas, de vulnerabilidade de territórios do município. E aí foi feito, junto com a OICAR, uma metodologia que a gente avaliava sedimentado, né, qual que é a propensão de piora, a deslizamentos, aparecimento de vetores, inundação nas áreas da cidade, e com manchas de calor, análises multicritérios, e foi construída uma metodologia que a gente mostra que, sim, as áreas mais sensíveis, as áreas que mais estão sendo afetadas são onde moram a população mais vulnerável também do ponto de vista de renda.
Aqui também, já naquela área que é menos ocupada, né, da cidade, a gente também, para estabelecer os novos parâmetros de ocupação, outro tipo de análise multicritérios, que a gente chamava de mapeamento de corredores ecológicos, que é como a gente conecta todas essas áreas para garantir que o sistema natural ele consiga se manter e a gente poder destinar as áreas mais adequadas para essa população habitar esse território. E aí, aqui eu entro, né, falando dessa área, mais especificamente da região da Isidora, a gente vai falar de urbanização de assentamentos precários. Acho que nessa foto fica mais claro o que nós estamos falando, né? Precariedade absoluta, rua de terra, não tem água, não tem luz, não tem esgoto. Tem gato, mas tem, mesmo assim, com muitas falhas, muitos problemas, áreas que não são atendidas. E em Belo Horizonte, com morro, deslizamentos, áreas de risco, assim, o que se caminha para chegar até a escola ou ponto de ônibus são cerca de 5 quilômetros ladeira acima. Então, não é de qualquer coisa que nós estamos falando. E aí, assim, é importante, acho que, lembrar do contexto por detrás disso, e aí a importância, né, da burocracia, defendendo, né, puxando a sardinha para o nosso lado, aí, professores resilientes, servidores em geral, que os contextos mudam, né? A gente teve as ocupações da Isidora, por muitos anos, enfrentaram um processo de reintegração de posse com apoio do poder local, e elas foram se consolidando, os anos passando, e uma mudança de gestão resolveu falar, veja, isso aqui é um problema público, porque era colocado como um problema entre particulares. Nós temos 5 mil particulares, 5 mil pessoas, privados, que moram numa área de um privado. Então eles têm um problema de terra entre eles, e eu acho que o problema é deles. E aí a gente teve um prefeito que chegou lá e falou assim, acho que esse é um problema da cidade. Nós temos 5 mil famílias, nenhuma infraestrutura e toda uma área em volta enorme que essa questão, essa precariedade, só a tendência era que se expandisse para todo esse... 1,5 quilômetro são ocupados de 9,5 quilômetros de área vaga. Então, ele olhou e falou, se eu não tomar conta disso hoje, significa que eu vou ter um problema 5 vezes maior daqui a alguns anos. Esse é um problema de Estado. E aí, nessa foto fica claro... Nessa foto aparecem as ocupações mapeadas mais a norte, um dos principais ribeirões da cidade, que atravessa essa área de preservação, e a cidade de Belo Horizonte mesmo está ao sul. Então, assim, a possibilidade de expansão disso acabava sendo dando mais visibilidade para a gente ter apoiadores na cidade do que, de fato, a precariedade das famílias que moravam ali. Mas também aí a gente faz o uso do discurso e a gente fala, vamos entrar pelas rachaduras, né? E aí foi construído um projeto, hoje ele é uma proposta de financiamento ainda junto a parceiros, no caso aqui com o apoio do Banco Mundial. A gente tem, mesmo dentro do poder público, muitas dificuldades de se falar em infraestrutura verde, em novas tecnologias. A manutenção desses sistemas ele ainda é muito oneroso, muito caro, é muito desconhecido pelo poder público, então existe uma resistência muito grande, e nesse sentido eu sou uma entusiasta, e que é isso, a gente vai percebendo que existe também uma necessidade de sensibilização dos gestores quanto à importância dessas medidas, e aí também é o discurso que cola. O recurso disponível internacional no mundo, os fundos, os financiamentos, eles estão muito vinculados à questão da mudança climática hoje. Então, assim, ainda que eu acredite nele, é também importante que eu coloque isso. Prefeitos, gestores, vocês precisam de dinheiro para as nossas infraestruturas? A gente precisa falar de infraestrutura, a gente precisa falar de mudança climática, a gente precisa falar de infraestrutura verde,
porque os agentes internacionais não vão gastar o recurso se a gente não estiver pensando em mudanças em inovação. Então, acaba que conseguir a perspectiva do financiamento internacional também nos ajuda como agentes públicos também a defender essa pauta internamente, que nem sempre é simples. E aí, bom, esse projeto ele tem como premissa, então, trazer as obras de urbanização, considerando toda a infraestrutura e tecnologias da engenharia. Então, a ideia era, inclusive, trazer para, assim, Belo Horizonte, Minas Gerais, muitas das construtoras grandes do país estão sediadas em Belo Horizonte, e a gente defendia também como uma possibilidade de... É um recurso bilionário, 1 bilhão de reais, que para um projeto a nível municipal é muito recurso, então como uma possibilidade também de impulsionar o contexto da engenharia civil local para se repensar, para poder atender também esse tipo de demandas, que também é isso. Também as empresas não estão, o poder público tem receio, as empresas não têm tecnologia, ainda mais quando a gente fala de uma obra desse porte. Então existe toda uma bagagem ainda assim, com necessidade e com emergência de ser iniciada. Mas a gente hoje ainda trabalha em nível Brasil, e não só Brasil, o mundo também, com projetos pilotos e muito incipientes. E aqui era de fato um projeto com muito recurso, aí pensando, uso eficiente e renovável de energia, de água, manutenção dos córregos em leito natural, implantação de agroflorestas e geração de renda, retenção, captação de toda a água das chuvas dentro dos lotes, e tudo aquilo que a gente sempre vê aparecendo nos projetos de capa de revista de arquitetura de áreas formais, mas refletidos dentro de um assentamento precário. Também a questão da mitigação de risco, uma das grandes resistências do projeto é porque das 5 mil famílias, ou dos 5 mil domicílios que ali existem, 1/5 deles estava em área de risco que nenhum engenheiro ou arquiteto daria um laudo de permanência daquela casa. Então, existe todo um processo de mobilização social também, porque existem reassentamentos, é muito duro falar sobre isso, é muito complexo, né, tratar um território e contar pessoalmente. A gente ia como gestor até a ponta falar, olha, é isso, e fazer essa sensibilização, mas também existem aí contextos que não são administráveis, né? E aí criar alternativas que sejam possíveis e que atendam também essas famílias sem que haja ali um contexto de ruptura. Também acho que todos os equipamentos públicos que serão inseridos nesse território são equipamentos que olham para todas essas camadas da sustentabilidade nas edificações. Então, os equipamentos municipais hoje também de Belo Horizonte praticamente não fazem uso dessas técnicas, resistência, manutenção, etc. Então também é um lugar de inovação dentro do próprio poder público. Aqui eu vou passar, que é só o trabalho social. Bom, e aí por fim, né, assim, passando dessa trajetória de poder público e falando também em termos de programa, os programas também, o Minha Casa Minha Vida existe desde 2009 e ele passou por um grande processo de revisão, porque isso, a pauta mudanças climáticas é uma pauta real e está aí. Então, como acho que todo mundo sabe, a política habitacional no país ela é um dos grandes motores também da construção civil e ela também é uma oportunidade da gente pautar e pleitear que essa engenharia, que essa arquitetura se renove e repense essas questões que estão postas para a nossa sociedade. E aí, bom, essa lei agora de julho de 2023, o governo viveu 6 meses de revisão de todas as normativas do Minha Casa Minha Vida para inserir essas questões, várias questões, né, várias críticas que existiam ao programa, mas em especial essas questões ligadas
a questão da sustentabilidade do programa, e a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então, acho que a primeira premissa desse novo programa é que tinham obras inconclusas. Se a gente está falando de sustentabilidade, a gente não vai deixar a obra parada pela metade. Então, é retomar empreendimentos que foram paralisados pela metade. Isso assim, premissa da sustentabilidade. A diversificação das modalidades, eu vou falar um pouco mais adiante, nós não estamos falando mais só de construção de novas edificações. A melhoria dos empreendimentos, do ponto de vista de localização. Então, criou-se uma metodologia que os empreendimentos que são considerados bem localizados, e aí as portarias de normativa do programa trazem uma série de tabelas. Isso significa que está perto de serviço, está perto de equipamentos públicos, está perto de lazer, está perto do transporte público, uma série de outros indicadores que qualificam um terreno como um terreno bem localizado. E esse terreno bem localizado, o construtor recebe um bônus de 10% no valor final da edificação, por estar construindo numa área bem localizada. Ele tem o mesmo custo, mas ele nos entrega um resultado mais aderente com o que se entende de premissa da política habitacional. E além disso, que acho que foi uma das grandes questões que o programa traz, que se alguém aqui leu sobre Minha Casa Minha Vida Novo, acho que isso apareceu muito nas mídias, é um incentivo, esse bônus de 10%, existe um outro bônus, de 40% a mais no valor dos empreendimentos para o retrofit. Então, isso significa dizer, queremos tratar dos nossos centros, da nossa infraestrutura ociosa, queremos fazer habitação bem localizada e queremos aproveitar sistemas que já existem construídos, infraestrutura que já está aí disponível. Aqui, só para falar um pouco dos números, é uma perspectiva para essa gestão de governo de entrega de 2 milhões de unidades novas. Então, unidades novas eu estou considerando, inclusive, nos imóveis ociosos, né? A unidade nova não era uma habitação e passa a ser uma habitação. Falando um pouco das questões de melhora de localização, empreendimentos menores também. Uma das grandes críticas eram aqueles conjuntos enormes, sem acesso próximo, sem convivência, sem convívio, muitas e muitas famílias, áreas extensas ao léu. E aí existe um estímulo também para empreendimentos menores, também nesse contexto de trazer isso para as zonas urbanas, trazer isso para as zonas já densas, trazer isso para as áreas que a gente acredita que os empreendimentos de interesse social devem estar integrados. E as duas novidades ainda em desenvolvimento, mas que esperamos trazer novidades em breve, é uma política de melhoria habitacional, e o CAU é um dos grandes parceiros aí que tem defendido a pauta da assistência técnica de interesse social, a ATIS, que é também uma linha de muitos programas de arquitetura hoje, né? Assim, acho que o CAU é um grande parceiro e tem sido lá no Ministério das Cidades. Trazer que a gente tem aquela precariedade de 25 milhões de unidades que já foi dispensado energia, recurso, material de construção, e que essas famílias já estão muitas vezes inseridas em locais que o ideal é que a gente consolide essas famílias onde elas estão. Então, que do ponto de vista da sustentabilidade também é melhor investir nisso do que ficar criando novas unidades. Então, existe um entendimento do governo que nunca o Minha Casa Minha Vida investiu em reformas e adaptação de edificações. E esse é um programa que vem, quando a gente fala piloto no governo federal, a gente fala de uma perspectiva aí nos próximos anos de 150 mil unidades de reforma prometidas. É um piloto ainda, comparado com Minha Casa Minha Vida Produção, mas envolvendo arquitetos e engenheiros para essa assistência técnica, acreditando numa arquitetura social, uma arquitetura, o CAU hoje trabalha prioritariamente com políticas subsidiadas, mas trabalhando também com políticas de financiamento. A gente tem muitas dessas ONGs que trabalham em territórios precários, de pessoas periféricas que são os porta-vozes, e eles falam, a gente já constrói, a gente já compra material de construção, o que a gente quer é ter material acessível, o que a gente quer é conseguir recurso de uma forma acessível e organizada. Então também tem
políticas de financiamento habitacional e também de introjetar. A gente, no país, no Brasil hoje, 85% dos domicílios são feitos sem o apoio de uma assistência técnica, arquiteto ou engenheiro. Então, assim, também se criar uma cultura do arquiteto engenheiro, ele não é só aquele cara que faz museu, mas ele é aquela pessoa que vai te trazer melhoras na saúde, melhoras de conforto, e até o desenho do carro é muito isso, de fazer uma ligação com a relação com a saúde, né? Que na pandemia isso apareceu muito forte. A pessoa não tem um banheiro, isso impacta em quê no nosso país? Então, essa arquitetura também é uma arquitetura emergente e necessária. E, por fim, que é um dos meus xodós, porque eu acho que é um dos maiores desafios e, por isso, me mobiliza tanto, é falar em locação social. A gente tem um discurso aí no mundo falando do housing first, habitação primeiro, para pessoas em situação de rua, mas a gente também tem... aproveitando inclusive esse universo de imóveis ociosos, inclusive imóveis ociosos do próprio poder público, em todos eles, federal e local, e a gente tem um patrimônio enorme e a gente precisa pensar em estruturar políticas que rompem com a ideia de que habitação é propriedade. Nós temos... a gente sabe que a propriedade, né, na nossa sociedade, ela, quando conquistada, ela gera uma série de garantias para pessoas e famílias que têm ali uma vulnerabilidade muito grande, mas a gente precisa pensar alternativas também que desassociam a habitação igual à propriedade. E com esses contextos, o poder público, com um parque público de habitação, construir em áreas bem localizadas. E aí é preciso dizer que o desafio da gente eu falei o tempo inteiro, né? Estamos pensando em fazer habitação de interesse social em áreas bem localizadas. Mas quando a gente entrega unidades nessas áreas, elas são desejadas, elas têm risco de gentrificação, porque as famílias não estão vinculadas, né? A gente também é isso, a família, depois que se encerra o ciclo, ela quita o pagamento daquele imóvel, ela tem a liberdade de fazer a venda do imóvel. E como que a gente vai gerenciar? Nós vamos produzir unidades baratas e entregar para o mercado? Então, a política de locação social, quando a gente pensa em moradia no centro, ela também é uma estratégia da gente manter esse patrimônio público e fazer ali uma administração. Essa família... que o desejo da política pública inclusive, de possibilitar que essa família se restabeleça e não dependa mais daquele subsídio, que a família pode ficar o tempo que ela necessitar, mas ela tendo uma outra situação, ela quita aquele aluguel, como qualquer aluguel, e a gente garante que esse patrimônio público, né, de terrenos e infraestrutura, continue na mão do poder público e garantir que esses espaços sejam, sim, mantidos com famílias de baixa renda. Bom, acho que isso era um pouco do que eu tinha para hoje. Assim, eu sou uma entusiasta do assunto, poderia ficar aqui falando uma vida, mas agradeço de toda forma, mais uma vez, o convite. E estou à disposição para perguntas, dúvidas e críticas, contestações, fiquem à vontade. Obrigada. Tá ligado? Uma água. Muito obrigado, Laura, pela muito boa apresentação. Eu nem vi a apresentação antes, né, mas eu calculando como eu estava pensando, né, no começo do colóquio, né, a solução baseada na natureza, como que a questão urbana integra com a habitação, prática, pesquisa prática, principalmente construção sustentável, e eu acho que Laura passou por todos esses pontos, né, e dialoga com várias pesquisas aqui, né, do PROAC, né, e então eu gostaria de abrir aqui para perguntas. Primeiro para a professora Vera, professora aqui do PROAC.
Obrigada, Lucas. Desculpa por ser a primeira a perguntar. Acho que os alunos de mestrado, doutorado e graduação têm prioridade, né? Mas eu só fiquei duas questões, né? Em 2014, nós desenvolvemos um trabalho através de um TED, entre a Ministério e a UFRJ, de um caderno de diretrizes exatamente para melhorias urbanísticas. Na época, a secretária, a pessoa, Júlia Santa Rosa, que nos procurou para fazer esse trabalho, a USP, né, o professor Silvio Macedo, a minha, a Andréia, o colega Jonatas também da PUC, nós elaboramos esse caderno que já tinha como prioridade esses princípios voltados, né, realmente à sustentabilidade no sentido verdadeiro, né, não é o carinho, né, é o real, a drenagem, a arborização. Nós conseguimos, na época, um avanço que foi aumentar a calçada de 1,5 para 2,5, virou uma portaria normativa. Então, eu queria saber se esse trabalho ainda existe. Depois, o site do Ministério foi cancelado, né, quando veio o Temer, enfim, e depois o Bolsonaro, mas ele foi reavivado, me disseram que ele está de novo lá disponível. Então, a primeira pergunta, se vocês têm acesso a esse trabalho, tem o maior prazer em compartilhar, isso é um documento que eu uso até para dar aula também, sobre a professora Eugênia, que esqueci de falar. E o outro é exatamente sobre a questão do direito de propriedade. Né? Como está esse... Eu sei que tem um legal social há muitos anos, a Maricato já defendia isso em 1981, se não me engano, primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, enfim. Mas como está essa questão da regularização fundiária também, pelo olhar das comunidades, uma coisa que a gente imagina, né, como sendo uma solução, mas como as pessoas se colocam em relação a essa questão do aluguel social. É isso, duas perguntas. Obrigada. Bom, vou fazendo direto então. Sobre esse material, bom, eu sou recém-chegada no Ministério das Cidades, mas a bola da vez, ainda que não seja novo, a gente fala, né, a burocracia sempre chega atrasada com o que existe de inovação, e a burocracia, não necessariamente os burocratas, mas todo esse discurso, né, da dificuldade, às vezes, de lançar o que é inovação para ser aceito dentro das instituições. Mas, por isso, por isso o avanço de aparecer no Minha Casa Minha Vida posto como normativa, não só a questão da calçada, a gente conseguiu colocar uma série de novidades, arborização, drenagem, materiais, tem uma série de novidades que exatamente colocar, transformar em lei, porque a gente sabe que não acontece. Sobre a questão dos centros, estão me vendo, né? Olá. Sobre a questão dos centros históricos, acho que é a bola da vez. A gente tem para frente, eu acho que está dando interferência. Aqui vocês me ouvem melhor, né? Acho que está dando interferência. Ou sou eu? Será que não é esse aqui, não? Não. A gente acha que é por causa dessa aqui. Vai ser muito bem-vindo esse material. Acho que tem muita coisa sendo recuperada. A burocracia, apesar de eu ser nova lá, a burocracia antiga continua no Ministério. Eu vi até alguns nomes no material que a Luciana me encaminhou, que foi construído para o centro do Rio. Algumas pessoas que participaram que ainda estão lá, estão sendo resgatados estudos. Vários dos centros históricos do Brasil participaram nessa mesma época, existiram projetos, né, levantamentos. Sim. Sim, acho que a gente pode abrir essa conversa aí institucionalmente, mas porque todo estudo já feito é bem isso, da mesma forma como eu coloco os empreendimentos retomados, mas também os projetos, para a gente não desperdiçar braço, saber, conhecimento aí já né, que existe posto. E a outra questão, o direito de propriedade. É uma luta complexa. Existe hoje em alguns lugares, e aí eu até exemplifico Belo Horizonte, que como nós, como país, ficamos muitos anos sem uma possibilidade de uma política pública, recurso para construir unidades novas, isso acabou virando uma janela de oportunidade para se falar em outras possibilidades de acesso à moradia. Então, existem movimentos, assim,
A política de locação social ela só funciona como uma política que ela não compete com a de acesso à unidade com propriedade. Ela é uma política que só tem aderência se o beneficiário souber que ele, a qualquer momento, ele continua na fila do acesso à unidade com propriedade. Então, a gente não tem superado na nossa sociedade esse discurso e, assim, como eu falei, faz sentido, porque tem uma fragilidade ali que ter um bem próprio muda muito, né, o lugar social de uma família, mas existe uma aderência como uma possibilidade para grupos específicos, para famílias idosas, por exemplo, de idosos que não faz sentido no financiamento de muitos anos, ou que uma localização central, que geralmente esses imóveis vão ter, faça mais sentido. Trabalhadores, a gente tem projetos pensados para trabalhadores, por exemplo, de shoppings populares, de centro, e pessoas que o envio, o custo desse deslocamento faça sentido para essas famílias estarem ali ocupando o centro. Então, é um longo caminho ainda a ser percorrido, mas é a mesma coisa da bicicleta. A gente primeiro põe a ciclovia para depois atrair os ciclistas. Então também a gente precisa acreditar e criar frentes e mostrar que o programa para de pé, que ele dá acesso a direitos, né? Para a gente poder fazer a leitura dos resultados disso, se isso tem aderência na nossa sociedade brasileira. É isso. Boa tarde. Está desligado, eu desliguei. Boa tarde, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Bárbara. Foi maravilhosa a sua palestra, gostaria de agradecer. Eu estava querendo tirar uma dúvida, porque aqui no Rio de Janeiro tem acontecido muitas tragédias, no sentido de deslizamento de locais de encostas, e as famílias acabam perdendo tudo, e depois elas recebem um aluguel social pelo motivo da moradia, do aluguel social, e as pessoas acabam retornando para suas residências e acabam perdendo tudo novamente. Então, eu gostaria de saber, você que está do outro lado do poder público, como que é visto, como que deve ser lidado para essas famílias que acabam pegando o aluguel social, o aluguel acaba sendo num local muito distante das suas moradias e acabam voltando. Como é que pode ser feito a realocação dessas famílias que acabam voltando? Por exemplo, aqui a gente teve em Petrópolis, há uns 2 anos atrás, um deslizamento que as famílias perderam tudo e algumas famílias resolveram voltar mesmo com uma situação de risco e voltaram para suas residências e aí depois elas perderam tudo novamente, ou algumas pessoas perderam. E era uma região central de Petrópolis, era ali próximo da Bandeirantes. Então, gostaria de saber como é que é visto, como que pode ser visto para essas famílias. Muito obrigada. Bom, Bárbara, né? De fato, esse é um grande desafio, acho que de qualquer administração, e aí, enfim, falo como tanto o governo federal como pela Prefeitura de Belo Horizonte, é um problema que nós não solucionamos ainda. Algumas estratégias trazem bons resultados, não são impeditivas, mas a gente trabalha com algumas metodologias que podem ajudar nesse processo. Uma delas, e aí é uma metodologia que desde a década de 90 em Belo Horizonte, da Defesa Civil, de engajamento comunitário dos lugares onde existe áreas de maior risco. Então, as próprias famílias e alguns coordenadores locais daquelas famílias são detentores do conhecimento de identificar uma possibilidade de risco iminente. Então, a gente pelo menos caminha no sentido de não ter perdas, só perdas materiais, caso haja algum problema, mas não tenha perdas de vida. Então, assim, o engajamento da comunidade na administração do risco, eu acho que é uma das frentes que nos ajuda muito nesse sentido, porque, inclusive, cria essa consciência, assim,
diminui, a gente percebe que nessas comunidades em que teve esse engajamento, esse retorno depois para a área de risco, ele se reduz, ele é menos intenso do que em outras áreas. Acho que outra questão, e que contribui também, é de fato isso, criar possibilidades de reassentamento das famílias em áreas próximas. E como nem sempre esse exemplo que você citou é uma área central, mas muitas vezes essas áreas já são próximas de outras áreas periféricas, a gente tem trabalhado com o conceito também de imobiliária pública, que qualquer cidadão ele vai lá e inscreve o seu imóvel, a gente não faz uma distinção de estar em área regular ou não, baixa bits, não importa. Um profissional do poder público vai lá e vê só se tem condições de salubridade, não é risco, etc. E a família é uma relação entre privados, nesse caso, dependendo, né, já que a outra eu reclamei, mas assim, ele vai lá e tal, a gente só faz uma interveniência para ver que aquele imóvel está ok e faz a entrega do Bolsa Moradia, né, daquela ajuda de custo para pagar esse aluguel dentro da própria área do entorno ali onde a pessoa antes morava. Então, de fato, essa questão da mobilização como comunitária e da localização do novo imóvel são duas. Você foi cirúrgico, foi um ponto. São dois pontos que, se não estão pensados na política pública, vai ser falado em sucesso. Mas ainda assim, não é 100%. A gente tem uma questão também de vinculação, né, com o lugar, com o imóvel, uma questão de reconhecimento naquele lugar e que são relações complexas e que muitas vezes a gente acaba tendo esse retorno do risco no mesmo imóvel, em especial. Pode vir. Tá desligado. Isso, faça a luz ficar de pé para não ser a unha, cara. Então. Olá. É um prazer te ouvir, prazer conhecê-la. A sua trajetória me atravessa bastante, me tira muito, porque eu também desejo ingressar na administração pública, eu tenho buscado me especializar nesse sentido. Faço mestrado aqui no ProArch, mas também faço uma especialização em gestão pública, aqui no IPUR da UFRJ também. Queria saber de você, quais são, o que você tem a dizer, quais são as dicas, inclusive, que você tem a passar para jovens arquitetos como eu, urbanistas, que desejam atuar nesse campo, que é difícil, né, se ingressar nele. Bom, a primeira dica vai ter um concursão do governo federal aí para analista de infraestrutura. Então, vai ter muitas e muitas vagas. Nós estamos bem carentes de gente nova para fazer acontecer aí na administração federal. Então, acho que essa já é a primeira dica. Mas eu me lembro, eu fui uma estagiária, né, na companhia de habitação de BH e aquele dia eu falei, a minha trajetória vai ser na administração pública, eu tinha certeza. E eu nunca me vi como uma concurseira, mas é o caminho, né, assim, dentro da administração pública, é o caminho mais desenhado. Eu cheguei a ser contratada da prefeitura em alguns momentos, então a gente também, o poder público, ele trabalha muito com consultorias, com consultores, alguns escritórios especializados em... a maior parte das empresas fazem plano diretor para sobreviver, mas fazem outros tipos de projeto, então acaba que esteja antenado, mudanças climáticas, resiliência, infraestrutura verde, soluções da natureza. A burocracia não está pronta para isso e ela vai precisar contratar profissionais que estejam mais aptos do que nós lá dentro estamos. Então, é um caminho também do não concurso, né? Mas eu me lembro que quando eu passei no concurso da Prefeitura de BH, enfim, era bem mais nova, e eles fizeram como se fosse um processo seletivo interno para ver quem ia trabalhar com baixa bits e quem ia para o planejamento urbano. E eu lembro que a minha fala era, eu não sou concurseira, mas eu queria tanto estar aqui. Então, acho que querer muito já te coloca num lugar diferenciado. E, assim,
acho que, né, até o Lucas, esse caminho de nós temos BID, GIZ e outras esferas não públicas, mas que são parceiros do poder público, que também são parceiros para construir políticas públicas. Então, também são outros caminhos aí para serem pensados, que independem menos das oportunidades parentosas, mas muitas vagas para o próximo ano. Olha lá. Deixa eu expressão aqui. Eu estou desligando porque ele chia muito no caminho. Tem que... Tava ligado. Está sempre ruim, não é problema da Eu acho que é frequência. Boa tarde, Laura. Prazer. Sou Daniel, sou pesquisador aqui do PROAC. Muito bom ouvir sua fala. É um respiro, um alívio poder ver tudo isso sendo discutido novamente, né, com a responsabilidade necessária, né? E assim, eu além de ser pesquisador aqui, eu sou membro de uma organização da sociedade civil, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, a comunidade Jorge Turco. Nós temos um trabalho cotidiano lá, né? E a gente vê, né, a necessidade urgente, né, das pessoas com relação à questão ambiental, né, enfim, mil outras questões, né? Mas a gente vê também assim, muitas pessoas com muitos saberes locais, né? Então, assim, eu vejo aqui na sua fala um conjunto de estratégias, né, que regem esse conjunto de políticas urbanas, e a gente aprende aqui também, né, no meu acadêmico, que, com o desertor, que as táticas são tão importantes quanto as estratégias, né? Então, esse trabalho em campo, como, né, a luta dentro, né, no campo com as pessoas, também alimenta esse conjunto de políticas. Então, eu fiquei um pouco curioso, assim, para saber como se dá um mapeamento do Ministério, né, com relação às organizações da sociedade civil que já realizam um trabalho de proteção ambiental, né, dentro das comunidades principalmente, né, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação que é bem diferente, né, de Belo Horizonte. Então, como isso acontece? Para entender um pouco dessa retroalimentação, seja que, né, com isso. Bom, aí eu vou entrar um pouco, vou me expandir, porque eu sou da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, mas imagino que seja do seu conhecimento que foi criada uma nova secretaria, Secretaria Nacional de Periferias. A Secretaria de Periferias ela foi criada muito nesse intuito. A gente tem um secretário que é de base de movimento periférico, e que veio trazer para o Ministério das Cidades exatamente essa visão de precisamos ouvir a ponta. E acho que, bom, eles começaram os trabalhos nesse primeiro semestre fazendo as caravanas, que foram mobilizações nos territórios para ouvir e conhecer as iniciativas que existem. Mas, assim, a gente sabe que, bom, não sei se vocês sabem, a estrutura do Ministério é minúscula, a gente não consegue estar em todos os lugares, mas se criou, até agora, não sei se já fechou, acho que a primeira etapa fechou, de um projeto de periferia viva, que foi chamamento de iniciativas em todo o Brasil, teve uma mobilização grande aí junto aos assentamentos, tem uma lista, acho, de quase 5.000 ações que acontecem em territórios periféricos pelo Brasil, que estão sendo mapeados, e que essa informação está sendo organizada porque a ideia é exatamente usar desse conhecimento que existe nos territórios para fazer a releitura. E, claro, né, a Minha Casa tem que retomar e isso vir insumo para novas revisões, porque é isso, a gente vai estar, a ideia é que seja sempre em revisão, mas então tem todo esse insumo sendo recebido, avaliado, e a proposta do próximo passo da Secretaria de Periferia,
Eu agora eu vou falar número, mas assim, não chute, depois isso é melhor ser confirmado. Acho que cerca de 200 convênios com parceiros locais e com organizações da sociedade civil de programas de assessoria técnica no território. Então, vão ter centros ali em parceria com os municípios, junto com esse mapeamento do que está rolando. Então, municípios que estrategicamente já têm, municípios não, assentamentos ou comunidades que estrategicamente já têm ali alguma base construída de conhecimento, e que para fazer essa correlação e esses espaços no território, esses convênios, para a gente estar nesses lugares e aprender com esses lugares. Acho que isso, assim, é uma novidade bem... A gente ainda não sabe como vai parar de pé, mas vai ter que parar de pé. É isso. É um assunto que olha para ele, é uma pergunta muito rápida. É até melhor para quem está falando, porque se não souber responder uma, junta duas e só responde, é mais fácil. Tô brincando. Boa tarde, você está escutando? Estou te ouvindo. Obrigada pela palestra, Laura, foi um prazer assistir. É uma pergunta mais uma curiosidade. Eu acho que essa última resposta foi um apanhado assim, desse momento da secretaria ministra da cidade. Eu fico curiosa de saber como é que se deu ao longo da sua trajetória dentro da Prefeitura de Minas, né, de Belo Horizonte, esse diálogo entre arquiteta, urbanista e o governo, como instituição mesmo, né, com as mudanças de governo e a aplicação de todos esses projetos que você trouxe aqui. Imagino que tiveram outros também, e como é que isso foi acontecendo. Bom, aí eu tenho que revelar que eu sou uma privilegiada também nesse sentido. Nós tivemos, ainda que eu não tenha pegado a maior parte disso, mas nós tivemos na Prefeitura de Belo Horizonte 16 anos de administração sem mudança, 16 anos de administração com o PT no poder. Então, isso gera uma continuidade que é quase incomum nas prefeituras em geral. Então, a gente cria, além deste contexto, um contexto de fortalecimento da carreira de arquitetos e engenheiros para o contexto país bem remunerados, e com isso as pessoas ficam. E com isso as pessoas crescem na carreira, e eu tive dentro, e aí junto essa questão de desejo de governo e de ter uma burocracia que fica, eu tive secretários, colegas de profissão, concursados, várias vezes. A maior parte das vezes eu tive secretários, colegas de profissão. Então, a gente tem, assim, uma voz muito próxima do prefeito, do olhar de arquitetos urbanistas. E isso acho que faz muita diferença se comparado com a experiência de outros colegas de outros governos, né? Mas eu vejo também na Secretaria de Habitação do Governo Federal uma escolha até assim curiosa, porque assim, não sei, enfim, se é de conhecimento de todos, mas os cargos de gestão no Governo Federal, parte pode ser de pessoas de fora, cargos de confiança, e parte tem que ser de pessoas da casa. E o atual secretário escolheu colocar a vaga dos 4 diretores dele, que é o maior cargo, né, depois do secretário, como pessoas da casa, de carreira. Então, com isso, a gente tem só diretores e nos departamentos todos que têm uma trajetória de governo. E isso porque existe uma expertise muito
específica ali também. Ele é um cara de carreira também, mas é uma figura que viu, veja, esse assunto de financiamento, essa estrutura desse programa de esporte, eu preciso de pessoas com conhecimento além de, deixa eu aprender aqui como é que roda essa máquina. E é uma máquina que é muito demandada, né? Então, eu acho que também por dentro da burocracia, se pensar como um agente especializado, e aí, voltando à experiência de Belo Horizonte, nós éramos um corpo de muitos doutores, muitos mestres, muita convergência com a academia, e eu acho que essa troca academia, poder público, ela é muito importante e necessária, porque quando eu falo das metodologias, é gente que está dentro, que está conversando com a academia e que está se colocando num lugar de, não sou uma pessoa acessória, a máquina não vai rodar sem a minha presença. Então eu acho que essa estratégia da burocracia, se colocar nesse lugar de conhecimento, de ciência também, é de grande ajuda para a gente se manter e poder construir, porque de fato a gente tem uma dificuldade no Brasil de entender um Estado que mantém essa trajetória, né? Então muitas vezes os projetos ficaram engavetados, esperando um momento de oportunidade que o projeto sai de novo, porque a burocracia guarda ele na gaveta ali, mas fala, isso aqui vai ter um momento ainda que ele vai vingar. Então tem frustrações de momentos que a gente constrói, paralisa, mas existe os lugares que eu trabalhei, um senso de coletividade ali dos profissionais de defender os projetos que foram construídos com base científica para que seja para guardar oportunidades em outros momentos, contextos mais favoráveis. Eu digo, desculpa a falta de explicação, queria agradecer a presença, a sua fala aqui, e animar também um pouco a animação que você está trazendo para a gente, porque a gente precisa também, né, de empatia, de afeto e que nos mobilize, né, a seguir em frente, enfim, essa energia é muito positiva. Porque eu tratar a feijoada com a nossa panela, ou seja, é possível sim, né, também o colega aqui que perguntou, o moço que está na porta, sobre as possibilidades de relações do governo federal com as universidades federais. Existe um termo para isso, né, que é o TED, né, e é possível, porque o braço, realmente o Ministério, eu imagino, né, lidar com 5 mil municípios, lidar com essas questões todas trazidas aqui. Então, tratar a feijoada com a nossa panela e dizer que sim, é possível, via termo de execução descentralizada, incorporar os braços, né, digamos assim, né, as cabeças, as mentes, os corações também das universidades, o corpo docente discente nos trabalhos, até porque a experiência que ele já tem, como o colega colocou ali, lidando com outras, com ONG, os alunos têm muita experiência também já em extensão, né, em fazer bastante trabalho comunitário com várias comunidades aqui no Rio, mas também no Brasil. Então, eu creio que isso seria talvez um caminho, não sei se nesse corpo de editais que você está falando no ano que vem, né, se é possível também a previsão de TED. O Ministério não sei se foi do Meio Ambiente, acabou de lançar um muito interessante sobre a questão da costa, né, litorânea, enfim, para institutos e universidades federais. Eu acho que poderia também se pensar no Ministério das Cidades. Ótimo. Pelo tempo, a gente tem mais tempo para uma pergunta. Alguém quer fazer? Ufa! Então, eu queria fazer uma fala final, né? Agradecer novamente, né, a Laura pela palestra que ela deu pra gente, né? E que é isso, a mudança climática está aí, né? Então, se hoje a gente vê emergência, a grande questão da mudança climática é a frequência desses eventos extremos que vão ficar cada vez maiores. Então, a gente, se quem viu o jornal, parece que o Rio vai ter uma de 3 dias com 45 graus. A gente está em setembro, né? Então, assim, muita coisa que a gente não esperar pode acontecer e vai acontecer cada vez mais. Né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer aqui, né, como pesquisador, como professor, aluno, projetista, de pensar que o projeto, né, eu faço isso muito com os alunos, como que você imagina o clima 5, 10, 20 anos? Então, a gente tem que fazer o exercício de, na Europa hoje, por um problema, né, que os lados são pensados para o frio, estão usando muito isolante térmico,
mas agora está tendo várias ondas de calor, então eles estão ficando super aquecidos, né? Então como que vai ser daqui 10, 15 anos, 20 anos, né? Aquelas estratégias que a gente vê, bioclimáticas, né, naturais, a gente tem muitas tecnologias, BIM, né, um monte de coisa, então a gente, eu acho que tem que fazer esse exercício, né? Eu acho que casa aí diretamente com o nosso colóquio, né? E eu espero que as apresentações científicas aí que a gente vai ver aqui, né, a gente dialoga pensando nisso, né? Como o projeto Arquitetura e Urbanismo, né, com esse olhar não só ambiental, mas econômico e social, né? Então, se eu diminuo lá, se o meu edifício é mais energeticamente eficiente, eu vou pagar menos contas de luz. Se eu pego uma família que é vulnerável, que ela vai usar esse dinheiro para outra coisa, né? Então acho que a gente tem que ter esse olhar aí sistêmico, holístico, né, para a gente tentar, né, conseguir superar essas diversas emergências. E agradecer a todo mundo aí pela abertura. E eu não sei se quer acrescentar alguma coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigado.